E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te contar em qual país eu moraria se eu não fosse italiano e eu não morasse já, é claro, na Suíça. Para mim, a Suíça é a cereja da Europa. Por vários motivos, eu já falei disso várias vezes aqui no canal, tá cheio de vídeos sobre isso, mas se tu não tem passaporte europeu, é sim mais difícil tu morar aqui na Suíça. E esses países que eu vou te trazer aqui, eles inclusive podem ser a porta para tu no futuro poder morar aqui. E aliás, se tu quiser pular essa parte, não quiser morar nesses países e quiser vir direto para a Suíça, eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre o que eu faria para conseguir morar aqui somente sendo brasileiro. E eu sei que muitas pessoas têm esse sonho de se mudar para cá e eu entendo totalmente, é um lugar incrível, parece que eu tô, sei lá, no Jardim do Éden. Porém, às vezes a gente acaba limitando as nossas próprias oportunidades, escolhendo o lugar onde a gente quer morar. E eu digo isso por experiência própria. Antes de me mudar aqui para a Suíça, eu e minha esposa, a gente planejava se mudar para Portugal. E provavelmente se eu tivesse ficado totalmente fixado em me mudar para Portugal, eu nem teria percebido a oportunidade que eu tinha de me mudar para cá, na Suíça. Porque afinal de contas, eu não tinha oportunidade de emprego em Portugal, eu não conhecia ninguém em Portugal, eu realmente não tinha o que fazer lá em Portugal. Enquanto que aqui na Suíça, eu conhecia uma outra pessoa, eu tinha uma oportunidade de trabalho aqui, então tendo isso em vista, tendo em vista que tu talvez não saiba o idioma daqui, não tem passaporte europeu, não conhece ninguém, eu separei alguns países que vão ser muito mais fáceis de tu conseguir se mudar para lá, não só legalmente, né, de forma burocrática. Aliás, eu só te recomendo se mudar para um lugar de forma legal. Cada um tem a sua situação de vida, eu sei, talvez tu esteja vivendo um inferno aí no Brasil, mas eu acho que não vale a pena de fato tu arriscar e se mudar ilegalmente para um país ou pagar para ser contrabandeada, qualquer coisa do tipo, né? Foi pensando em tudo isso que eu me fiz a seguinte pergunta: para onde eu, Ângelo, me mudaria se eu não tivesse passaporte italiano e já não morasse aqui, né? Claro que as opções ficaram muito mais restritas. Eu fiquei pesquisando sobre o assunto por muito tempo, eu já tinha conhecimento sobre o assunto, e eu cheguei em opções que realmente eu concordo com elas, não só analisando os dados, mas porque muitos desses países eu já visitei. Então eu sei que eles são países muito bons, muito legais, muito seguros, que estão crescendo. E antes de mais nada, eu preciso deixar claro para ti que um país como a Suíça é muito difícil existir, porque... E não é que eu tô aqui só puxando saco da Suíça, não. É porque, de fato, a Suíça tem um dos maiores salários da Europa. E não só um dos maiores salários, como um dos maiores salários líquidos. Depois de tu pagar os impostos, depois de tu cobrir, inclusive, o teu custo de vida aqui, né? Muitas pessoas falam que o custo de vida aqui na Suíça é alto. E realmente é absurdamente alto. Porém, o salário também é absurdamente alto. Então, mesmo depois que tu cobre os teus custos de vida ali, o que te sobra no final do mês dá pra tu fazer muita coisa. Mesmo assim, existem características da Suíça que tu consegue encontrar nesses países que eu vou te apresentar aqui, como segurança, o cuidado das pessoas com o ambiente público, a educação das pessoas, inclusive o fato de te sobrar alguma coisa no final do mês, depois de tu pagar os impostos e o teu custo de vida, porque até pode ser que tu e o teu parceiro, trabalhando aqui na Suíça, cada um ganhando um salário muito bom, vocês consigam economizar por mês, sei lá, 2 mil francos suíços, que vai dar mais de 20 mil reais. Mas enfim, esse aqui é um dos pontos principais, né? Tentar encontrar essas características nesses países. Pô, olha que vista maravilhosa isso aqui. Não tá dando pra ver muito agora, mas olha que lindo. Que engraçado, eu já moro aqui há bastante tempo, mas não sei, eu sempre fico impressionado quando saio de casa. Mas enfim, voltando ao assunto que eu tava falando. Essas características que eu estava buscando nesses países são muito importantes. E se tu ainda hoje acredita que países ou cidades como Milão, Paris, Roma, Atenas, na Grécia, ainda são cidades incríveis, cidades que são o que já foram em 1980, 1990, eu não vou falar aqui mal desses lugares, até porque realmente são lugares bonitos, têm seus pontos positivos e negativos, mas eu te convido a, antes de continuar esse vídeo, pesquisar aí no Google, se tu não sabe do que eu tô falando, um pouco sobre esses lugares, dar uma olhada nas notícias, ver o que acontece por lá, porque infelizmente eles já não são o que eles eram no passado. E países que antes eram vistos talvez como países pobres, países inseguros, como Polônia, República Tcheca, Hungria, hoje a situação é totalmente diferente. E outra coisa, muitas pessoas falam que a Europa está decaindo. E é verdade, a Europa, na média, de modo geral, está decaindo. É um continente velho,
tem coisas ruins acontecendo, mas isso não é verdade para todos os países, como, claro, a Suíça, mas também países como a Polônia, que eu acabei de citar, que há poucos meses, se eu não me engano, entrou nas 20 maiores economias do mundo. Imagina, em questão de poucos anos, a Polônia tem crescido muito. Outro país que eu falei, né, a Hungria. Hungria é um lugar que, Budapeste especificamente, que eu visitei esse ano, é uma cidade muito grande. Ela não é uma cidade limpa, não vou querer comparar ela com Zurique, por exemplo, mas é uma cidade que, mesmo andando de noite na rua, eu não senti a mesma insegurança que eu sinto, por exemplo, em outros lugares, como Milão. E estando no Brasil, eu sei que é difícil para ti ter esse feeling de como as coisas são aqui, quais lugares são bons, quais lugares são ruins. Eu, inclusive, sei que tem gente que, apenas por boato, por o que um amigo falou, acaba se mudando para um lugar sem, na verdade, nem saber as perspectivas reais daquele lugar. Portanto, é muito importante tu fazer o que tu tá fazendo nesse exato momento, vendo esse vídeo, mas não só vendo esse vídeo, mas depois fazendo a tua própria pesquisa na hora que tu estiver pensando em para onde se mudar. Então, antes de eu continuar, novamente, eu te convido a se inscrever no canal para tu continuar recebendo informações úteis como essa daqui, tanto se tu quer morar na Suíça, quanto se tu tiver a fim de saber sobre outras opções, porque, como eu vou te mostrar agora, mesmo que tu queira morar na Suíça, isso que eu tô te falando aqui continua sendo a tua melhor opção se tu não tem passaporte europeu, já que mudando para um país desses, como eu vou te mostrar aqui depois, tu pode conseguir o passaporte desse país, se tornar um cidadão europeu, e aí sim tu se mudar para a Suíça como europeu, que é muito mais fácil. E se tu tem o passaporte europeu, dá uma olhada em outros vídeos aqui do canal, eu falo sobre isso, como é muito mais fácil para ti. Isso aí, de fato, talvez seja o maior privilégio de tu ter o passaporte europeu, fora tu poder viajar para vários países sem visto, né? Eles vão te ajudar tanto quanto esse vídeo aqui. E se tu já me conhece, tu tem passaporte europeu, tu conhece a área de membros, eu vou te convidar novamente para tu se tornar membro aqui do canal. Eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para ti. Mas vamos lá, eu vou começar falando da Hungria. Em relação à Hungria, o tempo para tu conseguir o passaporte húngaro é de 8 anos. Tu vai ter que fazer um teste de húngaro, assim como um teste sobre a Constituição. E se tu se casar com uma húngara ou com um húngaro, esse tempo cai para 3 anos, o que é bem mais fácil. O custo de vida aproximado para uma pessoa em Budapeste, que é a capital da Hungria, então naturalmente tende a ser a cidade mais cara de todas para tu morar, eu consegui estimativas ali de 1.000 a 1.500 euros. Além disso, é importante dizer que a Hungria, assim como todos os países que eu vou citar aqui, na verdade, tem as suas próprias moedas, então isso aqui não são em euros, na verdade, é na moeda deles, mas convertendo dá mais ou menos isso daí. E eu sei que falar de salário e de custo de vida é relativo, então, se por acaso tu acha que não é isso, tudo bem, talvez não seja, vai depender da situação de cada um, vai depender do tamanho do apartamento, vai depender se tu come muita carne ou não, mas isso aqui é uma estimativa. Assim tu sabe, por exemplo, que não vai ser 500 euros e que também não vai ser 2.500, 3.000 euros. Os impostos lá tendem a ser muito bons. Na Hungria, por exemplo, eles têm um imposto fixo de 15%. Ou seja, tu tem noção como isso é maravilhoso. Não tem aquela história de tabela progressiva, assim como a gente tem no Brasil, que assim que tu ganha, eu não lembro o valor exato, mas assim que tu ganha depois de um certo valor que, na minha opinião, mal dá para se chamar de classe média, tu já paga 27,5%. E outro ponto legal da Hungria, que lembra que eu falei que eu busquei características parecidas com a Suíça, é que na Hungria tu também não paga imposto sobre ganho de capital. Então, se tu tem teus bitcoins aí no Brasil e tu tá vendo que tu vai ter que pagar muito imposto quando tu vender esses bitcoins, talvez a Hungria seja um bom lugar para tu se mudar, para tu poder vender isso aí sem tu ter que pagar ganho de capital, assim como a Suíça. Era bom demais para ser verdade. Por mais que a Hungria não tenha um imposto sobre ganho de capital, na realidade, aquele imposto fixo ali de 15% sobre a tua renda, ele também incide sobre operações de ganho de capital, como, por exemplo, a venda de bitcoins ou a venda de ações com lucro. Então, se tu realmente não quiser pagar imposto sobre esses teus bitcoins, a solução vai ser Suíça, Dubai ou algum outro país aí. Falando de salário, o salário médio é de 1.700 euros. Quando a gente olha para a questão de segurança, né, a gente pode analisar o Global Peace Index, que é um índice global aí sobre segurança, já saiu de 2025 e, de acordo com o de 2025, a Hungria está na 17ª posição. E isso é muito seguro, porque os países acima é tipo assim, Suíça, Islândia, Noruega. E bom, como tu pode se mudar para a Hungria? Tu pode entrar como estudante, tu
pode conseguir um emprego, ou se tu tiver um emprego remoto ganhando pelo menos 2.000 euros por mês, tu também pode entrar, que seria o chamado nômade digital, né? E aí, depois de 3 a 5 anos vivendo nessas condições aí de empregado, ou nômade digital, ou estudante, tu pode aplicar para um visto de residência permanente. Mas a Hungria não é a tua única opção. Talvez a melhor opção para ti seja a República Tcheca. O tempo para passaporte na República Tcheca é de 10 anos, sendo que nos teus primeiros 5 anos lá, tu aplica para residência permanente. E aí, depois de ter a residência permanente, mais 5 anos se passam e tu tem que ter um nível B1 do idioma local, não ter dívidas, ter um histórico criminal limpo, além de conhecer a história e constituição do país. O custo de vida em Praga, que é a capital da República Tcheca, vai girar por volta de 2.000 euros, enquanto que no restante do país vai ser ali 1.500 euros mais ou menos. E sempre que eu falo aqui do custo de vida, eu tô falando sobre aluguel, tô falando sobre compra de supermercado, tô falando de qualquer obrigação fiscal e de seguridade que tu tenha que ter no país. Assim como na Suíça tu tem que ter um seguro de saúde. Tu paga um imposto de 15% se tu ganhar até 68.000 euros por ano, e a partir desses 68.000 euros por ano sobe para 23%. Além de 7,1% de seguridade social e 4,5% de seguro de saúde. A média salarial é por volta de 2.000 euros e em Praga por volta de 2.400 euros. De acordo com o Global Peace Index, a República Tcheca está em 11º lugar, à frente de países como inclusive o Japão. E para tu se mudar para lá, o mais simples é tu conseguir ou se tornar estudante, né, fazer alguma universidade, algo do tipo, ou conseguir um emprego. Então, nesse sentido, eu acho que já dá para dizer aqui que a Hungria, analisando esses dados aí, se parece uma opção melhor, né? Tu paga menos impostos, tu não tem imposto sobre ganho de capital. Além de que, se tu conseguir um trabalho remoto pro exterior, que tu ganhe pelo menos 2.000 euros, tu pode se mudar para lá sem nenhum problema. Coisa que, pelo que eu pesquisei, na República Tcheca não é possível. Olha, eu acho que isso aqui é alguma coisa militar. Que interessante. O que será que tem aí dentro? Oh, olha que massa. Os carros aí, ó. Eu diria que um ponto negativo da Hungria, na verdade, que eu esqueci de citar antes, é que ela tem um histórico de tensões com a Rússia. Então, não sei. Quem sabe o que pode acontecer, né? Pelo menos aqui na Suíça a gente parece estar seguro, ó, os caras tão prontos. Oh, e tem uma igreja aqui, parece uma igreja luterana, no meio do nada quase. Tá, e aí agora é o seguinte, não que eu tenha deixado o melhor pro final, mas eu gosto muito desse país. Então agora sim, vamos falar da Polônia. Muitas pessoas imaginam que salário de engenheiro de software de 200 mil dólares é só coisa dos Estados Unidos, coisa de Suíça, Canadá, mas se eu te falar que existem vagas com esse salário para países como a Polônia, e remoto ainda. Não vou te falar que é a grande maioria, mas o simples fato de hoje esse tipo de vaga existir, enquanto que num passado recente isso aí não era nem cogitado, já é muito incrível. E foi exatamente o que eu vi esses dias quando um dos grandes influencers tech da Polônia estava promovendo uma vaga exatamente assim e remoto. E eu visitei Varsóvia ano retrasado, e eu posso te dizer que, tipo assim, é uma cidade incrível. Me remeteu muito à Suíça no quesito de limpeza, educação das pessoas no transporte público. Particularmente, essa parte em relação à educação das pessoas no transporte público, eu achei ligeiramente melhor do que em relação à Suíça. O transporte aqui no geral é melhor, mas lá, de fato, tu entrava no transporte público e era um silêncio quase que absoluto. Pessoas muito ordeiras, muito nacionalistas também. Eu e a Bruna, a gente inclusive chegou a caminhar num bairro lá que supostamente era um bairro mais periférico, que não era tão seguro assim, e eu não senti nenhum problema caminhando lá, de verdade. Não tinha ninguém te olhando torto, as pessoas só eram mais humildes, né? O fato de um lugar ser humilde não quer dizer que ele é necessariamente violento. E eu tô sendo 110% honesto aqui contigo nesse vídeo. Normalmente eu evito falar sobre esse tipo de coisa polêmica, mas alguém tem que te contar a verdade. E o que eu menos quero ver é tu planejando uma mudança para Paris, achando que tu vai estar vivendo um sonho e talvez tu vai estar vivendo um pesadelo. A Polônia, ela é um pouquinho mais restrita, tá? Tu tem que aplicar para uma permissão temporária a cada 1 a 3 anos, vai depender da tua situação, até que depois de 5 anos tu possa aplicar finalmente para uma permissão de residência permanente. E aí, para aplicar para a permissão de residência permanente, tu tem que saber pelo menos até o nível A2 de polonês, tem que ter renda estável, e após 3 anos com a tua permissão de residência permanente,
tu pode aplicar pro passaporte e se tornar um cidadão polaco. E aí, é claro, tu tem que ter um nível B1, pelo menos, de polonês. E o custo de vida em Varsó é de 2.500 euros, enquanto que no restante da Polônia tende a girar ali em volta de 1.600 euros. O imposto de renda é de 12% até 120 mil zlotys, e aí a partir disso é 32%. A contribuição social é de 13,71% e 9% de seguro de saúde. E um salário médio no país é de 2.000 euros. Isso é claro, como a gente viu, se tu não pegar uma vaga ali de 200 mil dólares por ano como um engenheiro de software remoto. E a melhor forma de tu conseguir ir para a Polônia é tu conseguindo um emprego. Essa aqui vai ser a forma mais simples, então, aplicar para vagas, buscar trabalho lá, vai ser a tua porta de entrada mais facilitada. E de acordo com o Global Peace Index, a Polônia está em 36º lugar. O que pode parecer não tão bom quando a gente vê países que estão em 11º, 17º, porém, isso é inclusive à frente de países como Coreia do Sul. E eu acho que um ponto muito favorável aqui em relação à Polônia é que a Polônia é um país que tem se desenvolvido muito e continua se desenvolvendo com uma ascendência forte. O PIB per capita da Polônia, por exemplo, em 2022, que foi logo há pouco tempo atrás, era de 18 mil euros. Sendo que agora, em 2024, esse valor saltou para 24 mil. Eu sei que isso pode não parecer muita coisa, contudo, tu imaginar que em 2 anos o país conseguiu crescer o PIB per capita, o PIB no caso, né, dessa forma, isso é impressionante. Mas sem enrolação, depois de ter falado sobre esses 3 países, para mim fica muito claro que hoje, se fosse escolher entre um deles, eu escolheria a Hungria. Depois eu escolheria a Polônia e só aí eu escolheria a República Tcheca. Porém, é claro que a Polônia, dependendo do tipo de visto que tu receber, eu acho que vale a pena considerar outras opções, porque tu receber um visto de 1 ano para tu se mudar para um país para talvez tu não receber uma renovação desse visto, não vale a pena. Agora, 3 anos já é bem mais coerente. Então, assim, esses são os 3 países que eu considero os melhores aqui da Europa para tu se mudar se tu não tem o passaporte europeu. Contudo, como deve ter ficado claro para ti, esses não são os países que vão te dar um passaporte de forma rápida. Então, se o teu objetivo final for realmente se mudar para a Suíça, talvez países como Alemanha, Espanha principalmente, sejam países que valham mais a pena, já que esses países vão te conceder o passaporte bem antes de 10, 8 anos. Mas enfim, se tu quiser um vídeo onde eu te falo exatamente quais são os melhores países europeus para tu conseguir o passaporte europeu o mais rápido possível, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo sobre o assunto. Tchau! Por outro lado, eu sei que eu tô falando bastante de passaporte europeu aqui, e se tu na verdade não tá nem aí para ter um passaporte europeu, entende os benefícios que isso te traz, mas não tá interessado nesses benefícios, só quer de fato morar num lugar melhor, aí talvez para ti seja muito mais simples se mudar para um país vizinho do Brasil, como Argentina, Uruguai, Chile. São países que, assim como o Brasil, eles não são homogêneos, né? Esses dias eu tava dando uma olhada e o cantão de Ticino aqui na Suíça, por exemplo, cabe 6 vezes dentro do Rio Grande do Sul. E se eu não me engano, a Suíça como um todo cabe 2 vezes ou 3 vezes dentro do Rio Grande do Sul, que é só um estado do Brasil. Então é lógico que, por exemplo, o Brasil, ele vai ser heterogêneo, que vão existir regiões como Gramado, Canela, a região mais central ali do Brasil, que vão ter uma qualidade melhor do que outros lugares que não são tão bons. E esses outros países que eu citei funcionam da mesma forma, são países grandes, países continentais praticamente, como a Argentina, Uruguai não, né? Mas todos eles têm alguma coisa de bom a oferecer. Vamos falar um pouco sobre o custo de vida. Em Montevidéu, o custo de vida é de mais ou menos 1.500 dólares por mês. Em Buenos Aires, é um pouco mais difícil trazer esse dado, ainda mais em dólares, né? Por causa da situação atual. Mas eu encontrei algumas fontes falando ali entre 1.000 e 1.400, então acho que a gente pode colocar em 1.200 dólares. Enquanto que Santiago, no Chile, é de 1.300 dólares. Agora, falando de impostos, esses países, no geral, eles têm sistemas tributários muito mais simples do que o do Brasil. Contudo, isso ainda não quer dizer que eles são tão simples quanto de alguns países europeus. No Uruguai, por exemplo, tu vai pagar impostos ali que vão girar em torno entre 10% a 36%, dependendo de patrimônio, faixa de renda. No Paraguai, entre 8% e 10%, e isso é fato. Paraguai talvez seja um dos países ali da América do Sul com um sistema tributário menos oneroso para o pagador de impostos, então se, no geral, o teu objetivo final é pagar menos impostos e guardar mais dinheiro, talvez Paraguai seja lugar para ti. A Argentina de 25% a 35%, mas vamos torcer pro Milei resolver isso aí também, né? E no Chile de 0% a 35,5%. Realmente, vai variar bastante da tua situação. Falando de salário depois dos impostos.
No Uruguai, a média do país é de $1.000. No Paraguai, de $405. Na Argentina, $650. E no Chile, $690. Porém, se tu estiver em Santiago, ali na capital, vai girar em torno de $890. Falando do Global Peace Index, entre os 4 países, em primeiro lugar está a Argentina, em segundo lugar o Uruguai, em terceiro o Chile e por último o Paraguai. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final, eu espero que tenha gostado do assunto, eu achei muito interessante falar sobre isso, espero ter te ajudado de verdade. Te vejo no próximo vídeo, um abraço, até mais.